Hoje nós vamos ter segredos revelados sobre a carreira de sucesso de ninguém mais, ninguém menos do que Silvio Santos! É isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre os segredos revelados no livro biográfico de Silvio Santos. Meu nome é Esther Miranda, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu separei 8 segredos para conversar, para trazer para vocês sobre coisas que o Silvio Santos realizou que proporcionou todo esse sucesso dele. Primeira coisa, senso de responsabilidade. Ele, logo que adolescente, ele não queria depender dos pais. Ele queria realmente arranjar um trabalho e conseguir fazer o seu dinheiro e ser responsável por si próprio. Então, esse senso de responsabilidade, primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Segunda coisa, o uso de 3 verbos que nós vemos no decorrer de toda a história de Silvio Santos, que é observar, pensar e buscar. Então, geralmente, antes dele começar a fazer alguma coisa importante, ele observava a situação. É muito recorrente isso no livro. Ele observava a situação e ele pensava sobre aquilo. Ele buscava nos pensamentos dele ideias. Ele refletia sobre o que ele estava observando. Então, após a reflexão dele, ele iria atrás. Ele buscava aquilo que ele refletiu diante daquilo que ele observou. E depois disso, vamos começar lá que todo mundo sabe da história que ele era um camelô. E como que começou? Diante desses 3 verbos que eu trouxe para vocês. Ele observou que tinha um vendedor de porta-títulos, porque naquele ano tinha voltado a ter as eleições, estava há muitos anos sem ter eleições. E ele viu que esse vendedor de porta-títulos vendia com muita facilidade aquilo. Então, após observar, ele refletiu, poxa, posso fazer isso também, isso aí é um lugar, uma fonte que eu posso conseguir dinheiro. Então ele continuou observando e viu onde o vendedor de porta-títulos comprava. No dia seguinte ele fez o quê? Ele foi lá com R$2, na época, né, era outra moeda, e comprou um porta-título. E foi pra rua vender. E outra situação que ele também observou, que foi o vendedor de caneta, que ele fez esse mesmo passo a passo. Depois do porta-título, ele passou a vender canetas. E ele também observou o vendedor, observou onde que ele comprava e ele foi e fez os mesmos passos. Outra situação que eu vou trazer para vocês é a criação de estratégia. Gente, na vida nós não vamos muito longe se nós não criarmos estratégia. Não adianta você achar que, vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer, não vou procurar saber como que posso fazer melhor, eu não vou procurar pensar, refletir sobre uma estratégia de como isso aqui poderia dar certo, como isso poderia trazer mais frutos ou mais rápido, enfim. O Silvio Santos, na trajetória dele, ele criou estratégias. Voltando ao que eu já tinha falado, que é do vendedor de porta-títulos, ele fingia que só tinha um. Quando ele comprou, ele só tinha realmente dinheiro para comprar um. E ele ficava, último, então rapidamente ele vendia. Aí com o dinheiro ele comprou por 2 e vendeu por 5. Então ele foi lá e comprou mais 2. Deixou um no bolso e foi vender. E sempre era o último. O último. Então as pessoas, né, naquela lei da escassez, aquele gatilho da escassez, não, vou comprar, é o último. Então assim ele fazia. E em relação à venda de canetas, ele não tinha a habilidade do vendedor que ele observou de vender canetas. A pessoa já era habilidosa naquilo e vendia as canetas muito rápido. Então ele pensou, refletiu, criou uma estratégia. Como que eu vou poder vender canetas? Eu não tenho essa habilidade dele que já está vendendo há tempo. Então ele foi e resolveu fazer apresentações com moedas e baralho para chamar a atenção das pessoas que estavam passando na rua. Porque não era só ele vendendo caneta, nem a pessoa que ele observava. Eram várias pessoas no camelô vendendo canetas. Então ele começou, através dessa estratégia, de chamar a atenção
com as moedas e com o baralho. E depois ele passou de vender só canetas, ele passou, desculpa, ele passou a vender bugigangas. E aí ele criou outra estratégia para venda de bugigangas. Ele tinha um amigo, né, que auxiliava ele lá nessas vendas, e esse amigo fingia que comprava as coisas para as pessoas poderem, né, também serem incentivadas a comprar as coisas. Outra coisa importante, né, que eu vou trazer para vocês é o reconhecimento das limitações. Da limitação que ele tinha. Como eu já falei, ele observou o vendedor de canetas, né, que na história é chamado de alemão. E ele observou em si a limitação que ele tinha, que ele não iria conseguir fazer da forma que o alemão estava fazendo. Ele não conseguiria fazer tão bem quanto naquele momento. Então, através dessa perspicácia, de reconhecer essa limitação, ele acabou criando estratégias que foram proveitosas para o sucesso dele. E também o desenvolvimento de uma habilidade. Ele notou que ele era bom em comunicação. Então, ele correu atrás disso. Ele buscou desenvolver isso. E quanto mais ele fazia, mais ele desenvolvia. Então, esse buscar o desenvolvimento de uma habilidade que você já tem é muito importante para o seu sucesso. Outra coisa, ele fez uma modulação de animadores. Então ele modulou pessoas de sucesso na época para aquilo que ele queria. Então vou te dar um outro exemplo. Eu quero participar de natação. Eu queria ser uma nadadora de sucesso. Cara, eu tenho que colar em quem é um nadador de sucesso. Isso que é modulação de pessoas de sucesso. Você vai saber tudo que aquela pessoa de sucesso faz. Você vai imitar aquela pessoa, mas não tem a ver com inveja. Tem a ver com você modular comportamentos, hábitos que deram certo para aquela pessoa e você admira aquilo e você quer chegar onde aquela pessoa chegou ou além do que aquela pessoa chegou. Então, isso é a modulação. Então, é importante para o nosso desenvolvimento pessoal modular pessoas de sucesso que chegaram onde nós desejamos chegar. Outra coisa, ética. Aos 18 anos, ele foi servir ao exército na escola de paraquedistas. Então, foi um momento que ele decidiu que ele não iria mais trabalhar como camelô, porque ele iria honrar a farda que ele tinha. E em todo o livro é muito nítido que ele preservava, que ele buscava a ética na vida dele. Outra coisa é persistência e perseverança, também muito importante para alcançar o sucesso, para ser uma pessoa de sucesso, principalmente durante a maioria das histórias contadas no livro, né? Na biografia, mas principalmente na história que conta a luta dele para conseguir um canal de TV aberto na época. Porque ele era apenas um animador, um apresentador, ele, né, não era um político, enfim. Ele foi muito perseverante, muito persistente para poder conseguir esse canal de TV aberta. Espero ter conseguido expressar para vocês essas lições, esses segredos que eu encontrei no livro de Silvio Santos e que isso colabore para o desenvolvimento pessoal de todos que estão aqui assistindo esse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu curtir.